O homem cuja vida era inexplicável. Era uma vez um homem que se chamava Mojud. Ele vivia numa cidade onde tinha um emprego como funcionário público e tudo parecia indicar que ele iria terminar a sua vida como inspetor de pesos e de medidas. Certo dia, quando caminhava ao longo dos jardins de um antigo edifício próximo à sua casa, um misterioso guia dos sufis surgiu diante dele vestido de um verde luminoso. Então o guia dos sufis disse-lhe: "Homem de brilhantes perspectivas, deixe o seu trabalho e encontre-se comigo na margem do rio dentro de 3 dias. E tendo dito isto, ele desapareceu. Muito entusiasmado, Mojud procurou pelo seu chefe e disse-lhe que se ia embora. E todos na cidade que souberam do sucedido comentaram: "Pobre Mojud, deve ter ficado louco." Mas como havia muitos candidatos àquela vaga, depressa se esqueceram de Mojud. No dia marcado, Mojud encontrou o guia dos sufis que lhe disse: "Rasgue as suas roupas e lance-se ao rio, talvez alguém o salve." Mojud obedeceu, embora perguntasse a si próprio se não estaria a ficar louco. Uma vez que sabia nadar, não se afogou, mas ficou a boiar à deriva na corrente durante um longo tempo, até que um pescador o recolheu no seu bote. E o pescador disse-lhe: "Homem insensato, a corrente aqui é forte, o que é que está a tentar fazer?" "Na verdade não sei", respondeu-lhe Mojud. "Vejo que perdeu a razão, mas vou levá-lo para a minha cabana de juncos junto ao rio e vamos ver o que se pode fazer por si", disse o pescador. Quando o pescador descobriu que Mojud era bem instruído, passou a aprender a ler e a escrever com ele. Em troca, Mojud recebeu alojamento e comida e ajudou o pescador no seu trabalho diário. Passados alguns meses, o guia dos sufis apareceu novamente, desta vez ao pé do leito de Mojud, e disse-lhe: "Levante-se e deixe a cabana deste pescador. Será provido daquilo que for necessário para si." Vestido como pescador, Mojud deixou imediatamente a humilde cabana e perambulou sem rumo certo até alcançar uma estrada. Ao romper da aurora, viu um agricultor montado num burro a caminho do mercado. "Está à procura de trabalho?" perguntou o agricultor. "Estou a precisar de um homem que me ajude a trazer algumas compras da cidade." Então Mojud acompanhou-o e trabalhou para o agricultor durante quase 2 anos, durante os quais aprendeu muita coisa, mas apenas sobre agricultura. Uma tarde, quando estava a ensacar lã, o guia dos sufis apareceu novamente e disse-lhe: "Deixe esse trabalho, dirija-se à cidade de Mosul e empregue as suas economias para se converter no mercador de peles." Mojud obedeceu. Em Mosul, tornou-se logo conhecido como um negociador de peles e não voltou a ver o guia dos sufis durante os 3 anos em que exerceu o seu novo ofício. Tinha já reunido uma considerável quantia de dinheiro e estava a pensar em comprar uma casa, quando o guia dos sufis lhe apareceu e lhe disse: "Dê-me o seu dinheiro, afaste-se desta cidade rumo à cidade distante de Samarcand e quando chegar lá passe a trabalhar para um merceeiro." E foi o que Mojud fez. E começou logo a demonstrar indícios indubitáveis de iluminação. Curava os doentes, servia ao seu próximo no armazém e nas horas de lazer, e o seu conhecimento dos mistérios da vida tornou-se cada vez mais profundo. Era visitado por sacerdotes, filósofos e por outros que lhe perguntavam: "Com quem é que você estudou?" "É muito difícil dizer", respondia Mojud. Os seus discípulos perguntavam: "Como é que iniciou a sua carreira?" E ele retrucava: "Como um simples funcionário público." "E deixou o emprego para se dedicar ao autossacrifício?" "Não", respondeu ele, "simplesmente abandonei a minha carreira." Eles não o compreendiam, e havia pessoas que se aproximavam dele, desejosas de escrever a sua história de vida. "O que tem feito ao longo da sua vida?" perguntavam-lhe. "Eu atirei-me a um rio e fui salvo por um pescador com quem morei e trabalhei. Uma noite abandonei a sua cabana de juncos. Depois converti-me num agricultor. Quando estava a ensacar lã, larguei o meu trabalho e dirigi-me para Mosul, onde me tornei um mercador de peles. Economizei algum dinheiro, mas doei-o. Então fui para Samarcand e passei a trabalhar para um merceeiro e agora estou aqui." Mas esse comportamento inexplicável não esclarece de modo algum os seus dons estranhos e os seus exemplos edificantes, observaram os biógrafos. "Pois é", disse Mojud.
E foi assim que os biógrafos teceram em torno da figura de Mawjud uma história maravilhosa e excitante. Afinal, todos os santos devem ter a sua história e esta deve estar de acordo com a curiosidade do ouvinte e não com as realidades da vida. E não é permitido a ninguém falar do guia dos sufis. É por isso que esta história não é verídica. É uma representação de uma vida, a vida real de um dos maiores sufis. Este conto era contado pelo Sheikh Ali Farmadi, falecido no ano de 1078, para exemplificar a crença sufi de que o mundo invisível está em todos os tempos, em todos os lugares e interpenetrando a realidade comum. As coisas que ele dizia que encaramos como inexplicáveis são de facto devidas a tal intervenção. As pessoas não reconhecem a participação desse mundo no seu por acreditarem conhecer a causa real dos acontecimentos, mas não a conhecem realmente. Somente quando aceitam a possibilidade de outra dimensão que por vezes atua sobre as experiências comuns é que tal dimensão se pode tornar acessível a elas. Dedico este conto a todas as pessoas cuja vida é inexplicável. Gratidão por ter assistido. Se gostou deste vídeo, clique em gosto, partilhe e subscreva o canal.